Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a fibromialgia, que é uma doença autoimune que incomoda a muitas pessoas hoje. Parece que é um surto de fibromialgia, principalmente quando você está em casa e acaba fazendo tudo errado para que a doença apareça. Então, primeira coisa, eu queria falar sobre ela, sobre os sintomas. Eu já tenho fibromialgia há mais de 9 anos e nesse tempinho eu já aprendi a lidar um pouco com essa doença, que antes ela me jogava na cama e me colocava totalmente incapacitada por não saber nada sobre isso, por não saber como lidar com a doença. E a gente procura vários médicos e os médicos também nessa época não tinham muita experiência, porque era uma doença nova. É uma doença antiga, mas que atualmente é uma doença que acomete o maior número de pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sintomas, né? Primeira coisa que um fibromialgico e as pessoas acham que é que é e as pessoas acham que a pessoa fica dengosa ou que ela é fraca. Na verdade, não é. A pessoa sente dor, é como se inflamasse o corpo todo. Tem pessoas que têm fibromialgia por inflamação da fáscia, que recobre os músculos. E tem outras que inflamam os músculos, as articulações. Então, isso é de cada fibromialgia. Antigamente, os médicos achavam que existia tipo 12 pontos de inflamações ao longo do corpo, mas depois começou esses pontos mudarem de lugar e começaram a entender que é uma dor generalizada, uma inflamação generalizada que incapacita e traz muito cansaço, muito cansaço. A recuperação muscular, ela é muito dificultada. A pessoa geralmente faz um pouquinho de atividade física e ela já se sente cansada e ela fica assim 1, 2 dias para recuperar de uma pequena atividade física. Então, esse quadro de cansaço gera uma depressão muito grande na pessoa, não porque ela está triste, mas é porque ela está muito cansada, ela está sentindo dores, está se sentindo inflamada. E por causa disso ela não dorme direito. Então as pessoas acham que basta dar uma medicação para dormir, isso resolve. Não resolve. Tá? Então, como que a gente pode ajudar nesse quadro de cansaço, dores crônicas, depressão, insônia do fibromialgico? Bem, há 3 formas de você trabalhar com isso. Uma é a nutrição, que a alimentação errada, ela provoca agentes inflamatórios, ela é um gatilho para iniciar a inflamação. Por quê? Porque uma alimentação muito ácida, ela vai acidificar o sangue e vai estimular inflamações generalizadas. E o exercício também pode contribuir para ajudar nisso, né? E a suplementação. Porque geralmente o fibromialgico ele tem um quadro de má alimentação, com muitos produtos industrializados, poucos alimentos naturais e também pouco exercício. Então, geralmente o intestino funciona mal e tudo parece uma qualidade de vida péssima. Então, tudo junto forma sintomas que vão agravar e vão desenvolver a fibromialgia. Então, como que o exercício pode ajudar? O exercício ele vai ajudar a melhorar a circulação, ele vai ajudar a desinflamar as articulações, os músculos e vai também ajudar a queimar a glicose, vai limpar as toxinas do organismo e vai criar maior disposição através dos hormônios que vão ser estimulados, né? Dopamina, serotonina, adrenalina e que vão
fazer uma remodelação aí do seu organismo, estimular o intestino, fazer toda uma estimulação assim neural do seu próprio organismo. Então o exercício é fundamental para começar a trabalhar e é fundamental e não dá para ficar sem. Tem que fazer todos os dias, de preferência. Tá? Quais exercícios são recomendados? Exercícios começando, a pessoa que nunca fez exercício físico ou que tem muito tempo que não faz, começar com exercícios leves para testar o próprio corpo, né? Então vai começar, vamos supor, que você na pandemia, você está em lockdown, então começa com movimentos simples, né, de alongamentos, começa com exercícios calistênicos, né, de movimento de braços, de pernas. Se você tem condições de caminhar, faça uma caminhada leve, né, de 20 a 30 minutos. Se você não pode sair do seu prédio, da sua casa, faça em volta da sua casa. Faça dentro de casa movimentos de 20 a 30 minutos para começar o trabalho. O exercício físico ele tem que começar com leve, mas existe uma progressão e deve ser obedecido. Então, quem tem fibromialgia ou dores crônicas precisa começar com exercícios leves, mas precisa evoluir para exercícios moderados. O tempo também é importante, não adianta fazer pouco tempo, tem que sentir que esse exercício está sendo eficaz, esse exercício está sendo... você está trazendo algum esforço para o seu organismo. Então, o exercício fundamental que traz assim diversos benefícios, que acalma, que produz esforço, mas que também não vai acumular muito ácido lático, não vai inflamar, seria a hidroginástica, né? O exercício aquático. Se a pessoa não sabe nadar, ela começa com caminhadas na altura da cintura, na água. Começa leve, com 10 minutos de caminhada, depois vai evoluindo para 15, 20, de preferência todos os dias. Depois, quando a pessoa está em condições já de introduzir exercícios de braço, de tronco, abdominais, de lombar, seria interessante que ela incorporasse, né, exercícios leves a moderados para exercícios globais, exercícios que vão melhorar a força como um todo. Quando o indivíduo estiver um pouco mais avançado, que já estiver acostumado com a hidroginástica, está na hora de trabalhar dentro da faixa moderada. E se você for evoluindo e essas pessoas conseguirem uma intensidade mais alta, seria ideal. Agora, tem que observar o seguinte, o fibromialgico, ele tem altos e baixos. Tem pessoas que apresentam dores, às vezes hoje está super bem, amanhã já não está tão bem assim. Então é como se você vivesse um dia de cada vez. Então você propõe, no caso do professor, propõe um exercício, já faz uma planilha, mas essa planilha ela tem que ser diária, porque o fibromialgico ele tem muitos altos e baixos. Às vezes ele precisou fazer uma compra, carregar peso, aí dá uma dor, aí há um retrocesso nesse treinamento. Mas o aumento da força muscular e o aumento da flexibilidade, vai ser muito benéfico para o fibromialgico. Então, o fator importante é você aumentar o limiar de suporte muscular, ou seja, diminuir o limiar de dor desse indivíduo. Então, uma vez que esse indivíduo está com dores, hoje, se ele é sedentário, amanhã ele vai sentir dor com mais esforço, ele vai sentir menos dor. É isso, tá?
Então, assim, se hoje o fibromialgico ele suporta mais a dor, ele, com o tempo ele não vai sentir dor. Ele vai conseguir, com um pequeno esforço, um máximo esforço, ele vai controlar a dor melhor. Que é o que aconteceu comigo, né? Então, assim, na pandemia, quando eu não estou trabalhando, eu sinto mais dor. Se eu faço menos exercício, eu sinto mais dor. Então é isso que eu observo e talvez seja um ponto positivo aí para quem está começando a trabalhar com fibromialgicos ou simplesmente quem é fibromialgico. Se você não tem água em casa e você não tem condições de fazer a hidroginástica, faça exercícios em casa mesmo. Faça exercícios em casa, tente fazer exercícios na sala, ou no quarto, ou numa escada, né? Seja criativo, mas mexa-se. Faça exercícios com o próprio corpo, tá bom? Então é isso. É isso que eu tenho para passar para vocês. Um relato assim mais pessoal do que tudo, né? Apesar de que eu já lidei com muito aluno com fibromialgia. E todos praticamente relatam mesmo, enquanto estão fazendo exercício, eles estão bem. Se param o exercício, eles pioram. Agora, é importante só relatar com relação à alimentação, porque o que eu noto é o seguinte, que quando eu como certos alimentos, eu aumento a inflamação da minha fibromialgia, como excessos de açúcar, chocolate, principalmente o chocolate que é acima de 60%. É incrível como parece que há mais cafeína e isso me atrapalha. Tomar café demais, Coca-Cola, refrigerantes e leite. Leite é preciso suspender completamente o leite. E alguns médicos falam, e nutricionistas falam com relação a farinha de trigo, né? Porque a farinha de trigo hoje ela sofreu muitas alterações e é totalmente genérica, né? Hoje, então assim é preciso entender que os alimentos industrializados eles trazem um desconforto muito grande por quê? Porque há muita química, muito agrotóxico, muitos hormônios, né? No caso da carne e do leite, trazem muitos hormônios e que fazem um contrassenso aí, que fazem um choque nutricional aí com o nosso organismo. O nosso organismo não reconhece essas químicas e torna o nosso organismo infeliz assim na assimilação dos nutrientes. Então vamos dar mais, focar mais numa alimentação mais natural, mais da fazenda possível, sem agrotóxicos, para a gente poder ter mais saúde e ter menos inflamação no nosso corpo. Tá bom, gente? É isso aí. Eu espero que isso possa contribuir aí tanto com os profissionais de educação física quanto os fibromialgicos que estão lutando aí, principalmente em casa, sem fazer exercício e depressivos por causa da dor, e não é depressivo por causa de alguma condição. E também sem dormir por causa da dor e não por causa de algum outro fator, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.